Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os judeus triunfam sobre os seus inimigos. Esse episódio está registrado no livro de Esté, no capítulo 9, do versículo 1 ao verso 19, que vai falar sobre este acontecimento. Na verdade, esse triunfo dos judeus, nesse período em que eles estavam lá na Pérsia, no reinado de Assuero, e que Assuero tinha como seu primeiro-ministro o Amã, aquele Amã que procurava o mal do povo judeu, e resolveu então fazer um decreto para eliminar todos os judeus que estivessem no reinado de Assuero, na Pérsia, começando de Suzã, em todas as 127 províncias. E então o decreto eliminaria todos os judeus, e no meio desses judeus também estava a rainha Esté, aquela coisa toda que nós já estudamos antes. Mas agora a coisa mudou, porque Amã não é mais primeiro-ministro. Amã, então, ele é destituído do seu cargo, Amã é morto, e agora quem assume essa posição de primeiro-ministro é um judeu chamado Mardoqueu, que vai então olhar pelo seu povo. E quando ele olha para o decreto que estava registrado contra o seu povo, era um decreto de um extermínio total, de uma matança, de um genocídio, alcançando todos os judeus que estavam na Pérsia. Bom, o decreto, como nós já falamos também no vídeo anterior, não podia ser revogado, mas Mardoqueu agora elabora um novo projeto de lei, e então esse projeto de lei é assinado pelo rei, e então ele passa a vigorar como um novo decreto. Esse decreto era pedindo ao povo judeu que se levantassem, que se unissem, que naquele dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar, que era o dia do extermínio, o dia em que o decreto de Amã ia valer, agora um novo decreto para que os judeus se levantassem e oferecessem resistência àquele decreto e não deixasse com que o seu povo fosse exterminado. E é isso que acontece quando olhamos à luz da palavra de Deus. O povo nesse dia, naquele momento, eles se levantam. Então, avaliando um pouquinho o decreto que Amã publica e que declara sobre o povo, era de um extermínio. Já o decreto de Amã, aliás, o decreto de Mardoqueu, já é um decreto de luta, de esperança, lutar pelos seus direitos, lutar pela sua conquista, lutar por amor à própria vida. Vale ressaltar também que no decreto de Amã, os inimigos dos judeus eliminariam todos os judeus e saqueariam todos os seus bens. Já no decreto de Mardoqueu, já não acontece isso. Mardoqueu simplesmente está pedindo para que lutem. Eles não querem despojo, eles não querem fortuna dos seus inimigos, eles só querem defender a sua própria vida, defender a sua liberdade, defender o seu povo. E assim eles vão à luta e eles conseguem vencer. A palavra de Deus diz que nesse dia, até os próprios governos, os prefeitos, as autoridades do rei nas províncias, agora passaram então a ficar em defesa dos judeus, porque o primeiro-ministro do rei agora era um judeu que defendia o seu povo. E aí a coisa virou ao contrário, enquanto que alguns inimigos ainda persistiam em fazer valer o primeiro decreto do rei de exterminar com os judeus se levantam agora mediante o segundo decreto e oferecem resistência, e eles conseguem vencer. E a palavra de Deus ainda diz que muitos dos gentios que estavam na Pérsia, eles se converteram ao judaísmo por ver a guerra, por ver a força, por ver a coragem dos judeus lutando e sobrevivendo, sobressaindo em todas essas lutas. E quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, à luz da palavra de Deus, de que esses judeus, diante dessa situação, aparentemente parece que já um decreto de morte, já, vamos dizer assim, no corredor da morte, não tinha mais o que fazer, e de repente surgem do nada e se levantam e conseguem ser vitoriosos. Eu estava olhando para esse texto e lembrando da palavra de Deus na Bíblia Sagrada sobre o povo de Deus. O povo de Deus sempre lutou, sempre teve as suas oposições.
mas cada vez que o povo de Deus se levanta e se une no mesmo propósito, Deus sempre trabalha pelo seu povo. Lembra quando Israel estava no Egito e, segundo a palavra de Deus, eles estavam ali já há 430 anos, está lá no Êxodo, no capítulo 12, no verso 40, e quando eles viviam sobre a pressão do rei do Egito e que eles já não tinham mais esperança de sobrevivência, Deus então levanta-se do trono e resolve tirar Israel de lá. E quando Deus resolve tirar Israel, no meio de todas as lutas, mesmo Faraó sendo poderoso e que o povo de Israel aparentemente não ter poder bélico para lutar contra o rei Faraó, mas o Senhor lhe deu vitória através de Moisés, de todas as ordenanças que Deus dera a Moisés, e o povo saiu vitorioso. E o texto diz que no livro de Êxodo, lá no capítulo 14, que o povo de Israel viu os egípcios mortos na beira do mar no dia seguinte, porque Deus lutou por eles e prevaleceu. Nós temos ainda um outro episódio que eu acho interessante também para a gente poder fazer uma ponte disso aqui. É no tempo do reinado de Acabe, quando Acabe levou a nação de Israel a pecar diante de Deus, a fazer com que Israel adorasse outro Deus e não ser o Deus de Israel, fazendo com que Israel viesse a ser uma abominação diante de Deus. Deus se levanta usando o profeta Elias, que na verdade traz uma palavra profética ao rei Acabe, e depois vem para um confronto contra 450 profetas de Baal, e me diz quem foi o vencedor. Elias, o servo de Deus, o profeta de Deus, que vence 450 profetas de Baal, e todos os 450 profetas são exterminados. Por quê? Porque Deus também se levantou em favor do seu povo. Quando a gente olha para esse episódio, nós vamos ver da mesma forma. Enquanto que Amã queria o extermínio do povo de Deus, mesmo lá na Pérsia, mas se levanta agora um homem de Deus, um homem de fé, chamado Mardoqueu, e que se levanta com uma nova estratégia, e mais uma vez o povo de Deus é vitorioso. Sabe de uma coisa? Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 16, nós encontramos Jesus quando está conversando com seus discípulos, e de repente Jesus pergunta dos seus discípulos o que o povo diz, quem é o Filho de Deus, e eles começam a dizer, olha, uns diz que tu é Elias, outros diz que tu é os profetas, mas Jesus diz assim, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E de repente, algum diz assim, o apóstolo Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E o Senhor diz para ele, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu olho para esse texto, eu faço esses links mostrando para você que a vitória sempre será do povo de Deus. Cada vez que o inimigo se levanta contra o povo de Deus, se levanta sempre para cair, porque existe um Deus que é poderoso. Para você que está me assistindo agora, eu não sei de que lado você está, se está do lado do povo de Deus ou daqueles que lutam contra o povo de Deus. Saiba de uma coisa, o triunfo sempre será do povo de Deus. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir.